Nós tivemos, olhando somente para esta semana, né, que ficou mais curta nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, até de certo modo, você fica com uma referência menor, por não ter a operação em Chicago, mas nós tivemos vendas confirmadas de soja norte-americana para a China, não é um grande volume, mas é um volume interessante, são 130, 120 para a China e outros 120 ou 130 para destinos não declarados, que também é China. Então, confirmado nesta semana, tivemos os Estados Unidos mantendo a taxa de juros no intervalo de 3,5% até 3,75%, mas retirando aquelas informações que vinham e que davam norteamento para os operadores de mercado entender qual seria o próximo passo para o Banco Central norte-americano em relação a juros, em relação a como ele está vendo a economia. Aqui no Brasil, tivemos o corte de 0,25 em relação à taxa de juros. Tudo isso mexeu com o dólar, ajudou a mexer com o dólar, que teve uma disparada na quinta-feira. Hoje recuava um pouco, mas sobre os efeitos disso no mercado da soja, do grão, do milho também, a gente conversa com o Rafael Mandarino ao vivo agora, pela internet, participando desta edição de Agricultura BR pelo Canal do Boi e Agrocanal. Rafael, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Nós temos aí algumas situações, né, alguns parâmetros que foram dados nesta semana. Tem relatório muito importante, 2 relatórios importantes vindo no final desse mês, né, falando sobre estoque, falando sobre áreas nos Estados Unidos. Como é que isso mexe com o comportamento de mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre uma honra estar aqui com vocês, né? E por mais que seja feriado lá, a gente também está olhando o Brasil entrando em campo, e não só entrando em campo, a gente tem que estar de olho no nosso jogo aqui, que é soja e milho, né? Então, eu te adianto que o mercado continua ainda nesse primeiro tempo pressionado, né? E a gente está se preparando para talvez virar no segundo tempo. Traduzindo isso em termos diretos ao produtor, a gente está olhando todo o movimento global, todo o fluxo também pós, né, relatos dessa semana aí de assinatura, né, de acordo e tudo mais, né? Então, vamos começar aqui pela soja. Na nossa visão, a China voltou a comprar, sim, soja americana. Na quarta-feira, a gente viu, né, esse flash report aí do USDA, 13 milhões de bushels, 360 mil toneladas para destino não revelado, né, e o mercado lê como China. Já, né, a gente viu também no início da semana, ela abriu em alta com esse boato, né, e depois teve essa confirmação de fato. Então, o comprador chinês, de fato, começa a mostrar um certo apetite pela soja americana, né? Ele volta para a mesa, né, no meio da semana e faz esse movimento, e obviamente Chicago fechado hoje, Commitments of Traders vai ser postergado para a semana que vem, né? Então, de uma forma geral, a gente tem ainda uma deglutição dessas compras e o efeito deve acontecer na semana que vem, diante de um clima projetado americano, por enquanto nada ameaçador, tá? Então, a gente vê o mercado reagindo e caindo na quinta-feira, novembro, por exemplo, fechando em 11,40 mais ou menos, tá? Justamente no movimento técnico, respondendo, né, aquela ideia de antes de um feriadão e aumentando o final de semana. Ao mesmo tempo, a gente pode adicionar a pitada de um fundamento climático, por enquanto, muito bom até o final de junho, né, início de julho, né? E julho, a gente sabe que é a definição do reprodutivo do milho, principalmente falando, mas também falando de encerramento do reprodutivo da soja. Então, de uma forma geral, a gente continua monitorando essas compras de China, a gente vai acompanhar também o quanto efetivamente vai ser cumprido, né? A gente está vendo essas vendas de exportação e o quadro de oferta e demanda americano apertado também pelo consumo doméstico, tá? Ao mesmo tempo, toda a margem de óleo positiva, ou seja, vai continuar fazendo com que essa demanda doméstica ela continue elevada, tá? E a gente continua firme como uma origem de colchão favorável, vamos colocar assim, com line-up um pouco mais de 10 milhões de toneladas aí para frente, com já mais de 7 milhões de toneladas completas aí nessa semana, né? Então, vamos trabalhar um junho possivelmente elevado, né? Julho também prometendo. Milho aqui no Brasil, a gente sabe que tem milho, por enquanto, nos números favoráveis, pode ter algum reajuste aí para frente, tá? Mas a gente vê o mercado doméstico correndo atrás, né? Correu atrás nas últimas semanas, agora deu um alívio. A gente sabe que vai ser momentâneo, vai ser da mão para a boca, vai ser diante da demanda doméstica. Ainda mais que agora a gente tem um câmbio um pouco mais favorecido, faz com que a exportação fique um pouco mais aquecida, existe um line-up forte,
acima do ano passado, a gente deve terminar esse mês acima do ano passado nas exportações. Se não me engano, ano passado foi 350 mil toneladas, a gente deve dobrar esse valor esse mês, já caminhando com um potencial de julho, né, com uma exportação forte também. Então, de uma forma geral, a gente tem uma safra recorde na Argentina, 62, 64 milhões de toneladas, próximo de 30% acima do ano passado, a colheita já em 50%, mais oferta acontecendo, né? Então, de uma forma geral, você vê um milho americano também diante do cenário climático corrigindo, diante dessa ampla disponibilidade corrigindo também, mas as exportações de milho americanas estão extremamente fortes também, né? Então, há esse rebalanço e qualquer problema climático agora, tirando o risco de conflito, faz com que os fundamentos comecem a ser mais respeitados. Então, agora para frente vai ter muita volatilidade. A última vez eu falei muita volatilidade e vou continuar repetindo. Vai continuar. Agora, não mais pelo conflito geopolítico. Agora, a gente tem que trazer a consideração de que Hormuz tem um ponto importante da reabertura, tá? Mas a gente está vendo um fluxo ainda 5 a 10% do normal. Estamos vendo 10 navios passarem, frente a 100% na normalidade, a 100 navios na normalidade, perdão. Tá? Então, olhando para o cenário, tem mina para desarmar, tem toda uma redistribuição, tem todo um fluxo aí, né, para ser reorganizado nessa fila, né, que vai levar semanas, né? Então, acho que ainda é cedo para a gente cantar vitória, efetivamente, dizendo que está 100% eliminado o risco, mas ele está no radar, ele continua esse risco geopolítico no radar e ele pode mexer no dólar, pode mexer no custo a qualquer momento. Então, a gente não pode tirar 100% do olho dele. E eu acho que, para complementar o que você me perguntou, questão de juros, né? Brasil cortou Selic, Fed manteve os juros, né? E a gente já escuta o Fed, de repente, sinalizando uma possível alta, né? Então, o Brasil segura, né, esse movimento, né, faz esse corte, os Estados Unidos se manteve, e no momento a gente vê realmente esse encolhimento dessa diferença, desse carry trade, desse diferencial dos juros, né? Então, diante de todo o arcabouço fiscal Brasil, diante de toda a inflação existente, mesmo assim o Banco Central faz esse movimento, gera uma incerteza e pode fazer com que o fluxo, né, tenha um pouco mais de cautela. É o que aconteceu e é o que vem se desenhando. Obviamente que muita coisa pode acontecer até semana que vem, tá? Com o risco do geopolítico eliminado, isso pode fazer com que a gente tenha, né, esse respeito a esse movimento aí econômico, dessas políticas econômicas de fato. Tá? Então, o prêmio não está vindo do grão, efetivamente, a gente sabe disso, está vindo da moeda, está vindo do respeito aos fundamentos, né? E, de uma forma geral, a gente enxerga, né, esse risco geopolítico ainda, pelo menos cheirando, né, no nosso ambiente nas próximas semanas ainda. Mandarino, olhando para a precificação de soja agora no Brasil e também olhando a preparação já para a próxima safra 26-27, dia 1º de julho deve ter um lançamento de um plano safra que ninguém tem nenhum parâmetro sobre o que vai trazer esse plano agrícola em termos de taxa de juros, recursos disponíveis. Um produtor que parte dele está endividado, que o governo recusa os projetos para conter esse endividamento, para resolver o endividamento, e uma safra que nas projeções mostram um cenário que pode ser recorde de novo, né? Pode trazer uma super safra. O que isso mexe com o mercado? Como é que isso está influindo nesse preço que a gente tem para a soja agora e para a soja 26-27? Fabiano, eu acho que vale a cautela, né? Principalmente olhando para todo o padrão climático que parece que vai se desenhar, né? A gente tem todo esse desenho de um super El Niño. Diante este momento, nós temos todo o encerramento, entre aspas, do conflito e a retomada de Hormuz, faz com que a gente esteja um pouco mais aliviado, porque a gente já mencionava em participações anteriores, né, de que a nossa maior preocupação era que o Hormuz ficasse fechado até julho, né? Então, a gente tocando até julho, possivelmente teríamos uma pressão na perspectiva de crescimento diário, manutenção diária no Brasil. Por quê? Porque não daria tempo, em função das compras, logística, né, a entrega e, obviamente, de estar chegando navios aí entregando esses adubos, né? Então, de uma forma geral, a gente enxerga e vai acompanhar nas próximas semanas o fluxo dessas petroleiras, o fluxo, né, dos fertilizantes, fluxo que está acontecendo,
né? E a gente precisa alertar ao produtor que a palavra de ordem agora é cautela, tá? Então, vendas, a gente está fazendo vendas fracionadas, olhando o câmbio, né? A gente está também direcionando os produtores, os usuários finais, vamos colocar assim, né? Para compra de insumos, principalmente pensando em ração e pecuária, pensando também em esmagamento, né? Indústrias que nós atendemos. Então, de uma forma geral, essa volatilidade traz esses momentos. Para o produtor rural, a maior preocupação agora é justamente esse custo e a gente começar a defender esse custo efetivamente. Agora, em cenário de El Niño, em cenário de o que vem se desenhando, por enquanto ele não está precificado totalmente ao que se apresenta para a próxima safra. Se realmente, em caso de acontecer da forma como está projetado, nós devemos ver perdas aí expressivas, né, de 10, 15% em alguns estados importantes, tá? E, obviamente, o produtor já está se movimentando, já está, às vezes, trabalhando com, dependendo da região dele, se vai receber mais chuvas, de repente encurtando o ciclo, se vai receber menos chuvas, vai alongar esses ciclos, enfim, né? Então, essa grande discussão agora é o fato que vai acontecer e vai ser preponderante para a tomada de decisão para frente, né? Então, preços, obviamente, agora vão ser responsivos a esse dólar, vão ser responsivos a essas próximas compras chinesas nos Estados Unidos. Então, se continuarem acontecendo, Chicago sobe, o prêmio cai, possivelmente a gente tenha a estabilização desse dólar, quem sabe, diante do conflito, né? E diante de toda essa questão da taxa de juros. Agora, de novo, a gente está fazendo análise semana a semana. A gente toma clima de 2 em 2 semanas, análise de semana a semana, porque tudo está mudando em função do geopolítico e em função de clima também. O clima americano está bom, a Argentina tem muita oferta, Brasil ainda tem muita oferta. Por enquanto, ainda é uma correção e um estabelecimento de piso, tá? Agora, a tendência para frente, com o El Niño acontecendo da magnitude que está se projetando, pode ser que tenhamos realmente, né, que esperar essa comercialização. Produtores nossos do ano passado, a gente estava, né, por exemplo, até setembro, outubro, acelerando eles ali, vendendo bem, tinha preços muito bons. Este ano, a gente acredita que, diante do que vem se apresentando, a gente tem que ter um pouco de cautela, né, porque o produtor também tem que confirmar a produtividade dela, né? Então, a venda ela vai ser fracionada, né, e para quem consome aí ração, pecuária, a gente está trabalhando travas aí de 25% da necessidade, pensando no julho até dezembro, avançando um pouco mais, né? Fazendo justamente média, ainda mais que tinham preços piores para o comprador, né, há tempos atrás. Então, hoje, a minha visão e a minha ótica, a minha camisa está um pouco invertida, mas é só o produtor entender que muitas das vezes a gente está olhando, né, nos dois pares ali, né? Quem compra e quem vende. Neste momento, para o vendedor, é a cautela, é esperar. A gente não tem que vender no nervosismo no primeiro tempo, né? Vamos colocar assim, tá? Tem que ser fracionado, câmbio vai ser o direcionador. E no segundo tempo, a gente está vendo agora no segundo semestre, China comprando custo americano alto, estoque global apertando, né, diante das demandas domésticas e diante do que vem se projetando de exportação, e El Niño no radar, tá? Então, a gente vai trabalhar a seu favor, né? O curto prazo está pesado, de fato, médio prazo se parece ser um pouco mais sustentado.